Olá, Marcelo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Márcio. Tudo bem? Sim, com você? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Já Então, vamos estamos lá. ao vivo aqui. Hoje é o sexto episódio, Marcelo. Liderança que inspira. Sexto episódio. Parabéns. Eu venho acompanhado e é muito legal ver a experiência das pessoas, né? Do ponto de vista profissional, né? E os líderes todos que você vem entrevistando. Parabéns, Márcio. Bom, hoje o tema que a gente vai estar falando é o segredo das vendas e crescimento no B2B, com o CEO Marcelo Catuzzo. Marcelo, grande prazer recebê-lo, tá? Nós costumamos fazer a cada 15 dias essa live, Liderança que Inspira. O pessoal que está entrando aí, já se puder compartilhar com pelo menos 5 pessoas, deixar um likezinho aí, que Sim. quanto mais like tiver, mais pessoas nós alcançaremos, né? Bom, Marcelo, eu vou começar me apresentando rapidamente, Uhum. e depois eu passo para você, você se apresenta e a gente dá início aqui, tá bom? Ok, vamos lá. Vamos em frente então. Bom, eu sou o Márcio Cupido, CEO da Demega Group e especialista em processos industriais. Nós estamos no canal da Demega Group, no canal do YouTube, onde nós estamos fazendo várias séries aí, né, de um assunto, um tema muito relevante que é liderança que inspira. Nós temos trazido CEOs, diretores de empresa aí que inspiram, né, que tem uma história. A gente fala da história, da trajetória, dos desafios e do futuro, né? Então, hoje nós estamos trazendo um convidado muito especial aí, que é o Marcelo Catuzzo. Ele é o CEO da Usinaria e agora eu vou passar a palavra para ele. Marcelo, fique bem à vontade, fale um pouco de você, de quem é o Marcelo, primeiramente fora do trabalho, do ambiente de trabalho. Depois a gente entra aí na trajetória. Seja muito Bom, bem-vindo, Marcelo. muito obrigado, Márcio. Uma satisfação estar aqui, né, no seu podcast, né, nessa live aqui. E quem é o Marcelo fora do trabalho? Primeiro, eu sou marido da Miriam. Miriam, acho que família para mim é o ponto mais importante da minha vida, né? Por ela que eu trabalho, por ela que a gente mata o leão por dia, né? Também uma outra definição sobre Marcela que acho que é mais importante que a família na realidade é que eu sou cristão, né? Eu professo uma fé e essa fé é que ajuda a moldar a minha conduta, o meu caráter, né? Eu busco de fato a salvação em Cristo, é isso que me move. Esse é o Marcelo. Não tenho filhos, né? Tenho aí meus 43 anos de vida em uma estrada é, é, profissional já bastante grande. Você trabalha cedo, com 15 anos, então estamos na luta, né, Marcos? Estamos na luta. Maravilha, Marcelo. Marcelo, conta um pouco para quem está nos assistindo sobre a sua formação, os principais marcos da sua carreira, até você se tornar CEO da usinaria. Legal, vamos lá. É, eu sou formado em publicidade e propaganda, né? Onde ainda a internet ainda estava engatinhando no sentido da utilização do marketing, né, digital como é, é, bem comum. Tenho uma segunda formação, né? Uma segunda área de estudo que é a engenharia, né? Eu sou engenheiro de produção, estudei 5 anos e também tenho um mestrado em educação pela Unesp, né, na área de pedagogia universitária. Né? Pedagogia universitária estuda a própria educação para o ensino superior, né? Como os professores são educados, né, ou treinados ou orientados a serem professores melhores, né? Uh, essa essa é a minha formação. Fora isso, são diversos cursos de capacitação, treinamento ao longo da carreira, né? Não dá para parar. Eu tenho, no início da jornada que antecede minha graduação, eu fui técnico de informática, dei muita aula de informática, já programei,
A gente vai fazendo, vai aprendendo um pouquinho de cada coisa na nossa vida e usando como ferramenta de trabalho, né? Marco importante na minha vida. Eu, desde cedo, eu fui empreendedor. Lá, quando eu tinha 19 anos, eu já comecei a querer ter o meu próprio negócio. Eu comecei a fazer site, né? E ali foram as minhas primeiras experiências como empreendedor. E é muito jovem, com pouca referência, né? Então tinha muita lenha para queimar, muita coisa para aprender antes de fato de produzir ser um agente profissional de fato, né? Poder agregar de forma a ter um empreendimento. E ao longo da minha carreira, eu fui participando de vários negócios, né? Então, eu sou um empreendedor por natureza, tá? Eu já tive uma agência de publicidade lá atrás, na época da minha faculdade, 2007, 2008, chamada Orange, na cidade de Rio Claro. Eu já fui dono de restaurante, eu já fui é, é, dono de empresa de manutenção de industrial, né? E já fiz um pouquinho de cada coisa, mas sempre nessa área do relacionamento com outras empresas, né? E isso acabou me orientando muito para o viés comercial, porque de todos os negócios que eu participei, do que eu administrei, do que eu dei consultoria, né? A parte preponderante de todo o relacionamento ali foi o perfil do vendedor, alguém que tem que vender o seu produto, vender o seu peixe, né? Vender o serviço para que o dinheiro chegue, né? Para que tudo tenha fluidez, exista o porquê das coisas acontecerem, né? Então, esse é um pouquinho o resumo da minha carreira. Mas uma coisa que me marcou no início de 2013, no meio de 2013, foi meu primeiro grande contrato na consultoria. Foi uma empresa grande, petroleira, do interior, o Super Caravela. A gente estava numa unidade que moía aí 9 mil toneladas por dia, matriz 30 mil toneladas por dia. E essa empresa é uma empresa que tinha 1.000 funcionários, gigante e tal. Então, ali foi a minha primeira experiência com a consultoria, que me marcou muito. Tá? Maravilha, Marcelo. Uma história longa, hein? Desde dos 15 anos, é isso que você falou? Caramba. Eu sei que Bom, o rostinho esconde a idade, viu? Mas bom, eh, a Demer Group Consultoria e Educação, ela é a empresa mais completa do Brasil, né? Porque ela atende quase que o escopo completo, né, de uma empresa, inclusive o escopo de vendas e marketing, né? E o Marcelo é um dos nossos consultores, né, especialista em vendas e marketing. Como a gente sempre fala, né, os especialistas da Demer Group têm muita experiência, né? Vocês estão ouvindo aí a história do Marcelo, então o Marcelo faz parte aí do nosso time, né? E leva aí com certeza a régua aí nossa aí de especialistas aí nas áreas, né, que nós atendemos. Marcelo, normalmente nós fazemos em 3 blocos, tá? tá. E eu faço 2 a 3 perguntas por bloco. Mas antes de nós entrarmos nos blocos, eu gostaria que você falasse o que é ser líder. O que é ser líder, né? Eu acho que eu já vi muita definição de liderança, né? Mas o que eu creio que ser líder é continuar avançando nos projetos, independente da sua equipe de trabalho. Porque ao longo de tantas sociedades que eu já tive, tantas empresas de tantos negócios que eu já administrei, de clientes que eu já atendi, muitas foram as pessoas, né, com quem eu me relacionei profissionalmente, né, e tive a oportunidade de aprender. E independente do projeto que a gente esteja inserido, o objetivo sempre é avançar. Não importa quem são as pessoas envolvidas. Então, a liderança, claro, ela tem que ter uma série de ferramentas
para que isso aconteça, né? Mas acho que ser líder para mim é isso, né? Olhar para frente e avançar, não importa quem são as pessoas que estejam ao seu lado. Claro que não estou dizendo que é a todo custo, não é isso, né? Mas nós temos que avançar como líderes. Isso para mim é ser líder. Perfeito. Bom, novamente, né, a gente pede quem está conosco aí, se puder compartilhar com pelo menos 5 pessoas, deixando o seu like aí também, se inscrevendo no canal. A cada 15 dias, né, nós estamos fazendo eh, esses episódios, né, Liderança que Inspira, e vem muita gente boa por aí. Podem ter certeza, nos acompanhem que vocês eh, irão ver aí que vem gente de muito gabarito, muita história, muito aprendizado aí, que com certeza trará para todos nós. Marcelo, vamos dar início então aqui nos blocos, tá? O Sim, primeiro bloco, a gente vai falar de posicionamento de mercado e atração de clientes, falando um pouco do marketing B2B, tá? tá. A primeira pergunta é o seguinte, Marcelo, no mercado B2B, muita gente ainda acha que marketing é só fazer post em rede social. É verdade. Como você construir um posicionamento forte o bastante para furar esse bloqueio aí e gerar a confiança que os grandes clientes exigem? Sua pergunta é que não sei que ela mexe comigo, mas o conceito dela, para mim, ela é muito importante, né? Quando você fala, por exemplo, do marketing, é o post na rede social. Eu acredito que a terminologia marketing, hoje, ela está muito banalizada, né? Tudo é marketing. Qualquer tipo de produção de conteúdo é marketing. Só que existe uma profundidade nisso. Quando eu estudei isso lá atrás, né? Por mais que a publicidade e propaganda seja uma ferramenta do marketing, né? Então eu propago, eu publico, torno público alguma coisa. O marketing ele tem a base conceitual dele, são os 4 P's: produto, preço, promoção e praça. Então, o que eu vou vender? Quanto isso vai custar para vender? Aonde que eu vou vender esse produto? E como que eu vou comunicar isso? Como que as pessoas vão conhecer esses produtos? E aí, a partir disso, então, é, é que as coisas vão desenrolando, né? Então, não é tudo sobre comunicação. Comunicação é uma parte extremamente importante, principalmente para um vendedor. E só que esse conceito ele veio para mim enraizando à medida que eu fui de fato aplicando isso e vendo essas coisas acontecerem. Como a minha formação ela antecede todo esse movimento é, é, do online dessa forma avassaladora, né? De uma série de quantidade exorbitante de conteúdos, de informação. Então essa parte conceitual para mim ficou muito gravada. Bom, B2B, primeira questão do B2B. Eu acho que business to business também a gente pode chamar de H to H, né? H para H, pessoa para pessoa. Fundamentalmente, as relações entre as empresas acontecem entre indivíduos. Eu vendo, Marcelo, uma pessoa, né, por mais que tenha um CNPJ atrás de mim, vende para uma outra pessoa, por mais que ela esteja numa multinacional, uma empresa de pequeno porte, de uma microempresa, ela vai vender para uma outra pessoa, para um outro ser humano. Então, para mim, né, a base é, principal da relação estratégica da venda B2B. Pô, mas Marcelo, oi? Aí, vamos lá. O relacionamento não está nos 4 P's, né? Quando Philip Kotler ele populariza isso na década de 60, né? Os conceitos eles vieram melhorando, né? Ou crescendo ao longo do tempo. E aí você tem aí o aumento disso para os 7 P's do marketing, depois os outros 8 P's do marketing. Então você tem as pessoas, você tem o P de pessoas, você tem o P de prova social, né? Ou prova física, o outro P de processos, enfim. Quando eu falo de pessoas, então eu estou falando de relacionamento. E venda é sobre relacionamento, é ouvir a outra pessoa, entender a necessidade dela e
verificar se é possível, né, sanar essa necessidade, tá? É isso que eu compreendo como um ponto importante aí sobre a venda B2B. Eu Essa consegui responder a palavra sua aí pergunta, Márcio? não, essa palavra aí, relacionamento, é uma palavra-chave, né, Marcelo? Eu acho que tudo gira em torno do relacionamento, né? Eu acho que você colocou de forma perfeita aí. Vamos dar sequência, tá? Segunda pergunta. Vender serviço de alto valor exige é, acessar as pessoas certas. Isso a gente vem conversado bastante, né? É verdade. Como você faz para atrair os verdadeiros tomadores de decisão e demonstrar o valor do serviço antes mesmo de discutir o preço? Legal. Então, vamos fazer um gancho com essa série de informações que a gente tem até agora. Você me falou, você apresentou como CEO da Usinaria. É importante falar que a Usinaria é uma empresa de consultoria que tem ali um hub de consultores especialistas, né? Eu faço parte também da sua empresa, do seu hub. E dentro dessa conexão entre pessoas, né, parte do meu escopo de profissionais que fazem parte do meu ecossistema são pessoas que têm a capacidade de organizar a imagem pública, tá? E parece simples, não é simplesmente trocar a roupa, melhorar o óculos, não é nada disso, né? Isso faz parte do processo. Mas também parte desse processo da imagem pública está orientado ao posicionamento, ou seja, como que eu me declaro publicamente, quem eu sou. Então, hoje eu sou um consultor de empresa orientado ao digital, eu sou especialista de marketing, eu sou um vendedor, eu sou um empresário, eu sou um CEO. O que é que eu sou? Né? Então, hoje eu sou um especialista comercial e marketing. É isso que é assim que eu vendo a minha imagem preliminarmente. E nesse sentido, agora que eu sei quem eu sou, de forma pública, as pessoas precisam entender isso facilmente, eu preciso, então, chamar a atenção dessas pessoas, né? Dos tomadores de decisão, dos top clients que a gente fala. Né? E as pessoas estão. Elas são importantes, elas têm as prioridades na vida dela, elas têm uma série de preocupações com muitas coisas, e quem que é a gente, né, na fila do pão para receber um pouco de atenção do outro? Né? Então, como que eu começo um relacionamento com a pessoa? Como que eu começo? Eu vou ligar? O que eu vou fazer? Como que eu vou criar uma oportunidade diante de tantas outras pessoas que também querem um pouquinho de atenção desse cliente, desse top client, né? É, parte principal disso é iniciar algum tipo de relacionamento. Né? Uma ligação marcando uma reunião é um relacionamento? Claro que é. Eu vou apresentar comercialmente, eu vou explicar quais são os meus produtos, meus serviços, que tipo de problema eu resolvo, eu vou entender se o dono do negócio, o comprador ou o gerente da empresa tem determinada necessidade. Então, começo uma relação profissional. Uma outra forma de fazer isso, que é o que a gente tem feito, né, é utilizar uma estratégia como a sua, por exemplo, aqui desse bate-papo, desse podcast. Então, hoje, eu tenho um canal, né, que tem um dos empreendimentos, é um canal no YouTube com 30 mil seguidores, quase 30 mil seguidores, e eu cobro para trazer as pessoas mesmo, né, tanto quanto você também, não cobro nada disso, mas a gente traz pessoas que têm relevância para o nosso negócio, que têm conexão com aquilo que a gente faz, certo? E aí existe uma troca. A troca de bate-papo, uma troca de conhecer um ao outro, de utilizar um pouquinho dessas ferramentas tecnológicas para levar para o público de forma geral um pouco da nossa personalidade. Então, durante essa troca desse bate-papo, como você tem feito comigo e me colocando essa oportunidade de falar sobre mim, é uma também oportunidade de eu me relacionar com você, né? De eu entender um pouquinho a sua visão e a gente estreitar um tipo de relacionamento. Eu tenho feito isso de forma estratégica, né, já durante os últimos 2 anos e meio, são quase 3 anos fazendo isso. Né? E eu posso dizer para você que é, é, as agendas das pessoas elas se disponibilizam a vir aos podcasts. Isso é bom, né? Por quê? Porque é uma troca. Eu acho que é uma troca até justa. Não sou só eu querendo vender alguma coisa. Antes disso, eu quero que a pessoa me conheça. Será que eu sou alguém digno de uma confiança, né? Ou tem alguma coisa para agregar?
na vida dessa pessoa, no mínimo essa troca de conversa online para gerar conteúdo, isso a gente tem. Então eu tenho feito isso de forma frequente ao longo dos últimos 3 anos e tem dado super certo. É claro que as velhas formas de fazer que também continuam funcionando. Nada que um bom e velho telefone não resolva aí para agendar uma reunião comercial. Ok? Excelente, Marcelo. É diferente, né? É diferente, né? Pois é. É, indo já para o final do primeiro bloco, né? A última pergunta, tá? Claro. Um erro clássico nas empresas é o marketing prometer um mundo maravilhoso e o comercial de campo entregar outra realidade. Como você, como CEO, garante que o discurso que vende a usinaria é exatamente o mesmo que o cliente vive no dia a dia? Essa é uma pergunta. A resposta dessa pergunta é complexa, né? Porque no caso da consultoria, né, nós temos, tanto eu quanto você, quanto tantos outros consultores ou profissionais autônomos, ele tende muito a imagem pessoal dele vinculada à entrega do serviço. Então, eu, quando vendo alguma coisa para alguém, ou quando eu propago uma imagem de resolutor de um problema, eu, depois que a venda acontece, eu tenho que entregar isso, certo? Então, essa particularidade da consultoria, ela provoca que o relacionamento e a entrega é muito personalíssimo, né? Quando eu vendo outra pessoa, aí existe uma contrapartida. Qual é a contrapartida? Que essa pessoa entregue o resultado tão bom quanto aquele que eu prometi como vendedor, como o estrategista de marketing, né, que de fato solucione o problema desse cliente. Nem sempre isso vai acontecer, né? Por mais bem intencionados que nós sejamos e os relacionamentos entre consultores, o prestador de serviço é, é, sejam organizados, sejam muito bons, de vez em quando a gente tem que superar o desafio de falha do processo. Mas, como eu digo sempre, né, falha pode acontecer, né, dentro em algumas situações, nem todas são permissivas, né, mas o importante é que as pessoas da equipe de trabalho estejam disponíveis, né, e queiram resolver os problemas o mais cedo possível, né, e não repetir aquele erro novamente. Então, sintetizando esse ponto, ele é de fato é, algo desafiador, né, para qualquer pessoa, para qualquer estrategista uh, é, que dá a cara a tapa. Né? Então, no meu caso, as ações de marketing dos clientes, de muitos clientes, são planejadas por mim. Né? As ações comerciais também são executadas, né, do ponto de vista do gerenciamento das ações. E no meu caso, dos meus serviços diretos, quem executa sou eu. Então, essa experiência e com os diversos tipos de clientes e de mercados distintos também vão facilitando um pouco o processo de, de poder conseguir entregar aquilo que é combinado, né? Isso acho que faz parte da carreira de um profissional querer, além de se melhorar, também trabalhar para melhorar o contexto de forma geral. Quando eu digo melhorar o contexto de forma geral, é unir o esperado pela cabeça do cliente com aquilo que é prometido, né, pelo vendedor, pelo especialista e também entregue pelo outro especialista. Então, essa sinergia organizar essa sinergia de interesses faz parte, acho que, do crescimento da carreira de um líder, de um, de um estrategista de forma geral também. E quando eu falo estrategista, é porque é a pessoa que articula o plano, né? Aquela que pensa como é que a gente vai resolver determinado problema na empresa. Né? Então, esse é o ponto. Consegui responder a sua ideia? Sim, com certeza. Pessoal que vem chegando ainda aí, nós estamos bem atentos aos comentários, tá? O Jonathan Bueno tá dando uma boa noite, uma ótima entrevista aí desejando pra gente. Fiquem bem à vontade, tá, pessoal, de colocarem aonde que vocês estão vendo a live. Fiquem à vontade de fazer perguntas também. O Marcelo terá o maior prazer em responder, tá?
E vamos dar sequência aqui, Marcelo. Já estamos em 25 minutos na live. O assunto é muito interessante, o tempo passa voando. A gente vai dar Passa início mesmo. no bloco 2, tá, Marcelo? Tá bom, Agora a gente vai vamos lá. falar um pouquinho do processo comercial e fechamento de grandes contratos. Falando agora de vendas. Os ciclos de venda no B2B costumam ser longos e envolvem vários tomadores de decisão. Compras, engenharia, financeiro. Qual o grande segredo ou técnica que você utiliza para encurtar esse ciclo e acelerar o fechamento de grandes contratos? Suas perguntas tão, né, arretadas, né? Porque encurtar um processo, né? Então tá, o que que é um processo comercial do ponto de vista, então, técnico? Técnico. Ele é algo que tem um começo, um meio e um fim. Então ele tem um movimento, né, que ele deve ser cumprido, tá? Agora, quando eu falo de aumentar a velocidade, eu estou falando de aumentar a eficiência desse processo e fazer com que a gente chegue do ponto A, né, até o ponto B de uma forma muito mais rápida. E uma das formas que eu compreendo que isso é possível é o relacionamento, né? Eu sei que estou trazendo a resposta lá do que eu já falei lá no começo, mas relacionamento é a grande chave da venda, né? B2B. Uma vez um treinamento com o chamado Adriano Carioca, ele falou o seguinte: você não precisa vender para o seu amigo. Que bom que seja o seu amigo ou se torne um amigo, mas você não vai vender para o seu amigo. Mas a confiança inicial que exige a questão da troca, eu assinar um contrato e você me pagar, né, ou para comprar algum produto ou serviço independente disso, ele precisa de uma dose de confiança mínima, né, para que a relação comercial aconteça. Isso se dá, então, através do relacionamento. Então, eu digo que é um processo de venda. Né? Qual que é a resposta para a sua pergunta? A estratégia, a técnica é um processo de venda orientado ao relacionamento. E a rede social, as tecnologias, elas esfriaram um pouco esse conceito. Né? Você vê que existe uma dificuldade de vendedores pegar o telefone e ligar. Eu falo muito, pô, você ligou para o cliente? Aí, não liguei, ele não quer falar comigo. Ele quer mensagem. É verdade, tá bom. Mas você tentou fazer? Porque uma coisa é o cliente aceitar o trâmite processual via online. Todo mundo quer, a facilidade e tal, tal, tal. Outra coisa é eu é, é, deixar essa estratégia de condução na mão do cliente. Né? E um ponto importante fazendo esse gancho com deixar na mão do cliente. Desculpa, estou um pouco gripado, tá? Por causa do ar aqui, que tá Tranquilo. reverberando aí. É, deixando o processo na mão do cliente é esse deixar ou conduzir que dá nome ao processo. Se o cliente conduz o processo, é o processo de compra. Se você é vendedor e conduz o processo, então o processo é de venda. Então, à medida que eu deixo o cliente solto, né, eu estou deixando o processo ele comprar de mim. É claro que eu tenho que vender para ele, conduzindo o processo e ele entendendo de fato que está comprando de mim, não é nada forçado. Existe a satisfação em comprar, ok? Que é diferente de eu empurrar alguma coisa para alguém. Então, é uma dança, né? É uma dança e é uma condução, mas a pessoa que tem um interesse tem que conduzir, tem que se relacionar. Eu acho isso extremamente importante e eu acredito, não só acredito, executo, não só executo, é o que oriento e treino as equipes a seguirem essa mesma linha de raciocínio. Perfeito. Chegando mais gente aqui. Ah, minha esposa entrou aqui também. Silmara Cupido dando boa noite. Boa noite. Bom, eu particularmente, Marcelo, tenho aprendido bastante com você, né? Toda essa parte técnica, estratégica, né? De vendas. Então, eu recomendo fortemente o trabalho do Marcelo, tanto na usinaria como consultor da Demera Group. Tem muitos cases de sucesso
é um trabalho, assim, que eu sempre falo, né, quando eu estava na indústria, né, eu tenho 33 anos de carreira e 28 anos de indústria, mas quando eu estava dentro da indústria, eu demorei a entender que existe um setor que é a vendas e os outros setores são suporte à venda. É Então verdade. isso tem que ser cultural. Por quê? Porque, a empresa não sobrevive se não vender. Então o todos os focos, né, devem estar direcionados para auxiliar o setor de venda a entregar um produto com qualidade, entregar no prazo, né, enfim, agilizar os processos de NDA, às vezes que tem, tem, assim, a gente vem visitando várias empresas, né, Marcelo, e tem tem que ser estratégico. É um setor que precisa ser estratégico, precisa, usar as técnicas, né. A gente vai entrar agora, falando Só um pegar um pouco. gancho, Márcio, no que você falou, o Fala, fica à setor tem que vontade. ser estratégico, né? Posso só Fica à complemento? vontade. Hoje, eu vejo que algumas empresas, né, pegando esse contexto que você falou sobre a importância da venda dentro de um negócio, sem venda não há negócio, certo? Nenhum negócio. Então, os departamentos da empresa operacional, a qualidade, tudo é importante, tudo é importante, mas a força motriz, o que move a máquina, né, eu comparo muito uma empresa com uma máquina, tem que entrar dinheiro e sair mais dinheiro, né? Então, o que move essa máquina é o departamento de vendas, né? Claro que o vendedor tem que saber que vai ser entregue um bom produto, né? Um bom serviço, mas é o que move. E a função dessa engrenagem, dessa estrutura que é essa máquina, é vender. Então, o departamento parece simples, mas às vezes isso se confunde muito, né? Então, a função do departamento comercial é vender o produto. Todo o esforço dela é orientado a uma única ação. Nesse grupo de ação que é trazer o cliente, você prospectar ele, conversar com ele, qualificar ele e depois você vender para ele, né? De forma resumida. E lateralmente a esse departamento, você tem o marketing, que tem a função de compreender o mercado, que muda o tempo todo, compreender os gostos dos clientes que vão se alterando, as particularidades, as personalizações, claro, com uma conversa bem sinérgica ao comercial, mas com uma responsabilidade totalmente distinta e estratégica, de planejamento, de prevenção, de relacionamento do ponto de vista da marca, de propagação, da comunicação, né, da propagação do conhecimento dessa empresa técnico, não só do ponto de vista de marca, mas também de processo, de qualidades internas, né, daquilo que é próprio dessa empresa. Isso é função estratégica. Né? O comercial tem uma função operacional de ir lá e pegar o dinheiro e trazer para dentro o dinheiro, traz para dentro. Essa para mim, é a grande. É, função do departamento comercial. E por que para mim é importante falar isso? Primeira questão, dentro das minhas diversas formações, né, eu disse que eu tenho mestrado em educação, então eu já dei aula na faculdade, e faculdade de Anguera. Eu dei aula durante um ano e meio. E o que eu sempre prezei? A questão conceitual, a gente absorver o significado para saber exatamente o que a gente está fazendo, certo? Tá. Como um pesquisador acadêmico, né, que isso que um mestrado faz, a gente se torna um pesquisador para depois fazer um doutorado e ser um pesquisador top. É, essa questão epistemológica de estudo das coisas vai ficando muito inerente à personalidade, né, do profissional. Tá? Então, existe esse olhar objetivo filosófico. Tá? Eu não estou divagando, não. Eu vou chegar num ponto já com você. Tá? Então eu preciso, como indivíduo, né, como profissional, não simplesmente me balizar no que eu estou ouvindo por aí, né, de outros especialistas, de outros estrategistas. Eu preciso me contextualizar
como um profissional, como um especialista, e criar o meu próprio rol de estratégias e forma de vencer, de ver, de entender o mundo, certo? E colocar isso dentro de uma operação. Então, dentro da minha ótica, que ela pode ser diferente de outros profissionais, de outros estrategistas, de outros estudiosos, né? Ou outros especialistas praticantes, de fato, que movem operação comercial e mercadológica, é, é exatamente nisso tudo que eu falei que eu acredito, tá? Então, isso é a minha opinião, mas é um pouco mais que isso. É uma análise técnica da realidade. Eu costumo dizer que eu não dou opinião, eu dou análise técnica, porque eu estudei sobre isso, eu pratico isso, né? Então, quando eu falo, é uma análise técnica daquilo que eu aprendi, daquilo que eu ponho em prática, como eu disse anteriormente, tá? Então, sincretizando esse pensamento final. O marketing é esse departamento estratégico que vai facilitar a vida do comercial. Né? São coisas distintas, com funções distintas, mas conectados. Ok? O, o Flávio Augusto, né? Que muita gente conhece, que é o CEO da WhatsApp. E eu lembro que estava assistindo acho que uma live dele, e ele falou uma frase que eu gravei. Ele falou assim: que adianta uma empresa ter ISO 9001, certificação, né, internacional, etc e tal, e não vender? É verdade. Então, se a empresa ela está vendendo, ela está faturando, ela consegue investir, ela consegue crescer, ela consegue dar mais empregos, enfim, a roda vai girar. Então é imprescindível. Por isso que esse escopo também ele contempla dentro da Demeyer Group, né, que um dos nossos objetivos é fazer com que as empresas cresçam, prosperem, né? E por isso que a gente atua também nessa área comercial, marketing, em caso as empresas necessitem, né, dessa ajuda, tiver essa dor, podem nos procurar no WhatsApp DDD 19, né, 98435 1990, ou no falecom@dmhgroup.net, que é um e-mail aí também que estamos sempre atentos e com certeza a DMH Group, na pessoa aí do Marcelo, que é um dos nossos especialistas, terá o maior prazer em ajudá-los, fazer um diagnóstico, enfim, fazer alavancar o seu negócio, né? Bom, E assim, né? Como o papai fluindo, a gente vai. Eu sei que você tem mais um bloco de perguntas para fazer, né? pode Mas falar, isso que você Marcelo. falou é importante, Márcio. O Márcio é um especialista na indústria, né? Então ele falou, pô, quando eu estava na indústria, né? Eu acho que a ideia é quando ele era um funcionário lá do processo. Hoje ele é dono do negócio dele. E dentro do que compete o setor de qualidade, dos processos internos de fabricação, né? Do rigor técnico que existe dentro da indústria para poder entregar comida ou dispositivo médico ou qualquer tipo de produto. Deu uma travadinha, acho, Marcelo. Você está em compreender isso aí, muito, muito profunda. E o marketing orientado a isso, né? Ele consegue extrair toda esse diferencial competitivo interno de um processo de uma indústria e trazer isso para fora, né? Para facilitar ainda mais o processo de venda. Isso tem funcionado muito entre eu e o Márcio, né? Não é chovendo molhado, nem demagogia aqui profissional, mas é de fato como as coisas são. Pode tocar, Márcio. Se deixar, eu vou Como falando. você falou que assim, eu falo 28 anos dentro da indústria como funcionário. Hoje a gente atua como consultor, mas estamos também dentro da indústria, né? E em diversos no Brasil todo, enfim. É, vamos lá. Vamos Em lá. negociações de alto valor, Marcelo, a objeção está caro. Já ouviu falar desse termo aí? Está caro. Ou Já. a pressão por margem de lucro é constante. Como a sua equipe Olha, comercial é treinada para defender o preço e focar você na me lembra um entrega de caso. valor e no ROI, né, que é o retorno sobre o investimento do cliente? Sim.
Isso me lembra um caso de um cliente, né? Eu atendi uma cerâmica, nós tínhamos um contrato de manutenção lá industrial, e eu tratava direto com o dono da empresa. Lógico, tudo passa no departamento, o departamento de compras, né? Então isso é importante a gente observar no B2B. Departamento de compras, e aí a compras faz ali, pega documento, vê valores e negocia e tal. Aí vem o pessoal da manutenção, quem vai usar o seu serviço e vê se é bom mesmo o que está falando, se a equipe entrega, né? Porque geralmente não é quem vende que entrega o serviço técnico. E aí, tá bom, dá tudo certo, é isso mesmo? Tá, legal. Aí, pô, senta o dono da empresa lá. Aí o dono, né, da empresa falou assim: Marcelo, você fala muito bem, se veste bem, legal pra caramba, só que quanto que é o meu desconto? Né? Então, tá caro o seu produto, né? E pô, ele é o dono da empresa, ele, né? A gente fala que ganha R$ 1 por piso, né, produzido. Então é muito dinheiro. Então, esses contratos de alto, alta significância, parte do processo do, do sucesso, né, está no planejamento, no relacionamento, claro, tá? Mas principalmente na preparação, no conhecimento do vendedor acerca do próprio produto ou serviço, conhecimento da concorrência, né, e as particularidades que diferenciam. E do ponto de vista orientado ao fechamento do negócio, tem que estar muito claro para o vendedor, né, o mapeamento de objeções. O que é isso? As objeções são todos os cenários possíveis que o cliente vai te falar não. Ou ele vai falar, tá caro. Não, tá caro, mas tá caro, quer ver uma forma de você colocar uma técnica nisso? Tá bom, mas tá caro comparado a quê? Né? Então é uma forma de você tirar essa estrutura e comparar ela a alguma coisa melhor e maior. Então o cliente fala, não, tá caro comparado à concorrência. Ah, não, realmente, comparado à concorrência, meu preço é maior. Né? Todavia, meu produto tem uma qualidade melhor. Se for só isso, então a objeção matou, porque eu estou te entregando uma coisa, um produto melhor, um serviço melhor, em decorrência de um preço justo. E aí você tem aí entendendo que essa objeção ela vai ficar na mesa, ela vai chegar, e sempre chega, né? A gente tem que ter um plano de ação, né? Isso aqui é o mapeamento de objeção, né? Sabendo que essa resposta vai acontecer, orientando ela ao fechamento, né? E um ponto importante sobre objeção é o seguinte: eu não resolvo objeção sem saber todas as objeções. Quando o cliente fala isso para você, ó, tá caro, tá bom. Como que se eu resolvo esse problema, dando esse exemplo que eu te dei agora, o cliente ele pode achar uma outra, porque ele quer ter razão. O cérebro quer ter razão. Ele quer o escape tá vendo? Eu sabia que eu conseguia te vencer pelo cansaço. Ele quer isso. Então, para fechar esse ciclo, parte do processo de mapeamento de objeção é você fechar a porta das objeções. Como a gente faz isso? Você pergunta. É só isso? Só isso? Se eu resolver isso para você, tá. Vamos avançar? Né? A gente pode falar, não é bem assim. Né? Entra na defensiva. Só que isso é parte do movimento estratégico de condução do vendedor. Se eu não estou preparado para isso, como é que eu vou vencer isso? Né? Então, isso faz parte do escopo estratégico de conhecimento prévio do vendedor para que ele consiga orientar esse processo comercial ao fechamento. Então, quando a gente fala de processo comercial, eu inicio esse processo, mando a proposta, faço a reunião, pá. Na hora que eu vou chegar na questão da reunião, da negociação, eu já tenho que estar ali já pegando o cliente e já fazendo com que ele assine o contrato. Né? Esse é o movimento. Ele não vai escolher, que eu que escolho por ele, mas sem ele saber. Né? Fecho as portas da objeção, programo a resposta organizada e conduzo ao fechamento. Pô, é simples assim? Claro que não. Precisa de treino, precisa de preparação, precisa de conhecimento. Afinal, é uma venda de alto valor, certo? Eu Acho acho que que um deu para ponto. Não, ficou legal contextualizar, a né? resposta, mas eu queria só aproveitar, né? Falar um pouquinho mais sobre a questão do valor. Eu acho que é importante, né, numa negociação, mostrar os benefícios, né, que o seu serviço, o seu produto vai trazendo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Benefício.
O benefício, na realidade, ele é a ótica do cliente sobre o que ele está comprando. Não é o que você tem, eu tenho um escopo aqui de eu resolvo todos esses problemas. Tem aqui, resolvo 100 problemas. Então, o que é benefício para o cliente? Mas eu preciso de 2 desses itens. Pô, é nesses itens que a gente vai trabalhar. Então, benefício para o cliente é aquilo que ele enxerga de vantagem sobre o que ele está comprando, seja um serviço, seja um produto. Se ele enxerga prazo como benefício, pode ser a qualidade igual, isso aqui, mas você tem prazo. Né? Eu tinha um contrato na época da empresa de manutenção, de industrial, eu falo refrigerante, né? De produção industrial, eu tinha um contrato com a Nestlé, e qual que era o benefício que eles queriam? Eles queriam me pagar em 90 dias. Pô, que prestador de serviço quer receber em 90 dias? Só que ele tem que ter organizado estrategicamente, que tem um fluxo de caixa para aguentar 2 meses pagando o colaborador, né? Sem receber. Mas qual que era a grande sacada? Eles pagavam, a inadimplência dos caras era zero, né? Mas é isso, isso era o benefício. É lógico que eu tinha que ter um escopo de qualidade técnica compatível com o que eles queriam comprar, mas existem outras empresas que também têm. Né? Agora, a vantagem deles sobre a compra, a aquisição do serviço, pagava até mais, do ponto de vista de mercado, 20%, 30% é mais que o mercado. Só que precisaria aceitar essa condição contratual. Né? Então, o benefício é o que o cliente enxerga do que ele está comprando. E para a gente identificar isso, a gente tem que perguntar. Né? Quem pergunta, domina o assunto. Exato. Bom, vamos para a última pergunta já do bloco 2. Disputar contratos de grande porte exige muito mais do que ter o menor preço. Qual é o fator decisivo na engenharia de vendas para você vencer essas concorrências pesadas aí sem abrir mão da qualidade, lógico, e da margem de lucro? Vamos lá. Processo de venda, tá? Organizado. Lembra, estou fazendo, independente do tamanho, né? Mas você pegou essa questão de uma venda grande do ponto de vista da importância. E todas as vendas, eu vou trazer para o meu universo agora, Márcio, todas as vendas são importantes, porque cada uma das vendas, ela ajuda a gente a bater a nossa meta. Né? Então vamos pensar num negócio significativo, sim? Vamos pensar, mas o mesmo pensamento resolve um problema de uma venda em volume pequeno, né? Em valor financeiro pequeno. Então, processo de venda, tá? Fundamental, eu saber como funciona meu processo, como ele começa, qual o meio dele, como ele termina, né? E seguir fazer com que a venda siga essa estrutura. Né? Treinamento da gerência. Então, quando eu estou falando de processo comercial, eu posso estar olhando para um indivíduo, mas vamos falar então de uma empresa que tem equipe de venda, tem um gerente. Então, o gerente é o dono do problema. Ele gerencia toda aquela equipe para fazer com que toda essa sinergia de movimento, de recursos humanos e financeiros, atinja o objetivo da sua meta. Né? Então, precisa ser treinado, né, constantemente, porque a percepção do marketing ela se recicla, isso tem que ser, levar isso para o comercial, a percepção do comercial também se recicla dentro do mercado, isso tem que ser levado para dentro e rediscutido ali na equipe, nas reuniões de treinamento e de capacitação. Então, tanto gerência quanto equipe devem se manter em treinamento. E o foco é meta. Né? Não é chover no molhado dizer isso, eu tenho que olhar para a meta. E meta, vamos ver, vamos só contextualizar a meta, tá? Eu posso olhar para uma meta de valores, tá? Ou eu posso olhar para uma meta de atividades, certo? Coisas que são mais fáceis de dominar. Né? Porque uma das grandes dificuldades do processo comercial é o vendedor lidar com o não, com o sentimento do não conseguir realizar isso. Isso vai acontecer. O vendedor, dentro do processo dele, ele tem que saber administrar a rejeição comercial, o não que vem. Né? Isso me lembra que, como eu comecei minhas primeiras experiências com a venda ali profissional, eu devia ter uns 17 para 18 anos, e meu pai falou: Marcelo, você vai aprender a trabalhar a venda, porque vender é bom pra caramba, porque ganha dinheiro e tudo mais. Tá bom, pai. Não é isso que eu quero fazer, eu quero jogar bola. Não ser um atleta, eu quero jogar bola mesmo, porque eu sou um moleque, pô, eu tenho 16 anos. E aí eu fui vender cartão, chama Worker Card, sabe esses cartões de benefício para a empresa?
Nem Sei. existe mais isso. Então, era isso. Eu lembro que o amigo dele me pegou, a gente foi para São Carlos, ó, tá na rua, visita de loja em loja, tá aqui o cartão e vai. Pensa no cara de com vergonha. Sabia o que eu estava fazendo ali. Era uma dificuldade eu falar ali com uma pessoa no balcão. Meu Deus, eu queria morrer. Né? E o sentimento é esse. Né? Até que você vai, né, administrando a rejeição e até que você fecha uma venda, isso é legal pra caramba. E aí você vai vivendo vai melhorando isso durante o tempo. É lógico que naquela época, eu só fui melhorar depois dos meus 25, quase 30 anos, né? Entre essa etapa, né? Já como adulto, porque estou narrando a primeira experiência que eu tive. Então, estou dizendo sobre o ponto de vista do sentimento. Então, meta, eu não preciso olhar só para a questão numérica, do ponto de vista do dinheiro, mas também nas atividades, nas tarefas realizadas, pequenos atos. Tá bom? Ótimo, muito bom, Marcelo. É, Bom, agora a gente está indo já para o terceiro Márcio, bloco. até que horas vai aqui o bate-papo aqui? Então, estamos 51 minutos. A ideia é terminar até 1 hora. Vamos ver se a gente consegue atingir a meta aí. Mas o Vou ser assunto mais é sucinto, muito, então, aqui, tá? muito interessante, né? Mas vamos lá, o último bloco, tá, Marcelo? Vamos Liderança lá. comercial e cultura de crescimento. Uma coisa é o CEO ter a visão de crescimento. Outra é fazer o time comercial e de operações rodar na mesma velocidade. Como você lidera e engaja a sua equipe para que todos tenham a mesma fome, a mesma vontade de vendas e o foco na satisfação do cliente? É, são sempre perguntas profundas, né? Porque a gente está envolvendo agora uma relação com, não é eu com o cliente, né? Aí Sou é eu com você uma com o seu equipe. time e você sendo o líder ali, né, do Então, setor de vendas. é, como eu te disse, eu estou com quase 43, estou com 42 anos. E ao longo dessa trajetória, eu vou lá pegar aquele ancoragem da primeira pergunta que você fez, o que é ser um líder? É avançar, continuar avançando, mesmo que independente da equipe que você tenha. Então, essa transferência, né, dessa vontade, dessa fome, como você disse, de realizar esse objetivo, de vender, né, é muito difícil transferir isso para outra pessoa, porque cada ser humano tem uma motivação diferente, né? Cada ser humano tem um objetivo diferente. Então, muitas das pessoas não gostam do que estão fazendo, fazem pela necessidade, porque muitas nem sabem por que estão ali, né? Outras têm objetivos claros, eu quero ganhar dinheiro, né? Sou uma pessoa ambiciosa, então, do ponto de vista positivo, né? Eu quero crescer na vida, eu quero realizar coisas maiores. Então, para fazer com que essa vontade, com que essa fome igual a minha, eu consiga transmitir isso para a pessoa, eu preciso entender o que motiva ela. Né? Nem sempre, como líder, a gente vai conseguir fazer isso. E durante a minha carreira, eu acumulei insucesso. É verdade. Todavia, eu acumulei mais sucessos. E os insucessos, eles são escolas para a gente. E é isso que eu aprendi. Eu aprendi que cada ser humano se move de uma forma diferente, se motiva por algo diferente. Do ponto de vista comercial, o objetivo do departamento comercial, né, é vender, dar dinheiro, não dar tapa nas costas. Né? Você precisa recompensar a pessoa, o cara que vende, como alguém que realmente é importante, pagando bem essa pessoa. Tá? Outro dia eu estava conversando com outro especialista, um amigo que é o Luiz Pimentel. Aí, ó, ele tinha um cliente que precisava contratar um vendedor. Ah, o cara quer pagar R$ 2.000 por mês por um bom vendedor. Meu, mas não é um preço de mercado para um bom vendedor. Um vendedor que sabe vender, que pega aquilo, agarra. Ah, não importa o produto, vem cá que eu vou vender porque eu sei o que eu estou fazendo. Cara, o salário base de saída, 4, 4,5 para 5, né? Para ganhar ali a ajuda de custo. Por quê? O salário do vendedor se faz na comissão.
né? Ah, mas então eu não vou pagar juros de custo porque o cara tem que se virar. Não, o risco não é dele, o risco é do dono do negócio. Então, existe uma mentalidade ainda, em muitas empresas, desse esfolar o departamento comercial ali, tirar, fazer o cara sangrar, né? Porque senão ele não vai pagar as contas da casa dele. E não vejo dessa forma, tá? É, eu acho que o profissional de vendas é, é a pessoa que mais tem que ganhar dinheiro ali. Ele tem que se sentir confortável o suficiente para estar seguro de que ele vai vender constantemente ali e desconfortável o suficiente para saber que se eu vender mais, eu vou ganhar mais. Desconfortável por quê? Porque ele sabe que ele pode ir além. Ele pode pegar toda a ambição, a energia dele e colocar em prática ali e ele vai ser bem recompensado. Não somente como um tapinha nas costas, como eu já vi várias vezes, né? Isso desmotiva o cara, né? Para qualquer tipo de realização dentro da empresa, tá? Então, o departamento comercial tem que ser remunerado. É isso que eu acho. É, só complementando, eu vi uma vez um grande empresário falando que eh, ele gosta que quanto mais o vendedor ganhar, mais comissão ele ganhar, mais dinheiro ele está trazendo para dentro de casa. Então, ele se preocupa com o vendedor que ganha pouco. Essa é a preocupação dele, Pois é. porque, né, quanto mais o vendedor faturar, tiver o comissionamento, mais dinheiro traz para a empresa. Então, esse é o foco, né? Agora, nós estamos em 56 minutos, tá, Marcelo? Isso sim. Eu- sim, nós estamos já na segunda pergunta, falando um pouquinho sobre metas que você falou, né? Na sua opinião, tá, Marcelo, quais são os principais indicadores, KPIs, de vendas, marketing e retenção que você acompanha de perto no seu painel de gestão para garantir que a empresa continue crescendo de forma previsível e saudável? Fala um pouquinho sobre esses, na sua opinião, Bem quais são os objetivo, KPIs importantes aí? bem objetivo, né? E falando ali para o vendedor ali raiz, o cara que está vendendo todo dia. E mesmo falando para o gestor dele. É, 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 metas diárias, KPIs de controle diário. Quantas ligações eu fiz hoje? Quantos clientes eu consegui me atenderam? Uma coisa legal, outra coisa é atender. Quantas reuniões eu marquei? Quantos follow-ups eu fiz? Quantas vendas eu fechei? Isso é diário. Faz isso, microtarefas. São todas tarefas. A venda está lá no final, descendo um funil de responsabilidade. Se você olhar para esses KPIs, cada vendedor olhar diariamente sobre isso e buscar essa meta, as metas do business, né, as metas de custo de aquisição, LTV, etc., tudo que para gerenciar o negócio, elas vão ser alcançadas. O faturamento, a média geral do departamento vai ser batida. Então, olhar para esses KPIs pequenos é o que muda o jogo. É o que diferencia a pessoa que vai querer bater no final ou aquela que todo dia, com a perseverança e com a disciplina, consegue bater essas pequenas metas e ligar, reunir, conversar, cobrar o cliente e fazer aquela venda diária. Isso aí pegando uma estratégia do Luiz Pimentel, um cara que é um outro consultor, parceiro, um amigo extraordinário, que me trouxe isso à vista. Eu falei, cara, é isso mesmo, isso funciona. Show de bola. É, Agora a gente vai para a última pergunta, tá, Marcelo, do bloco 3, Vamos lá, para a gente fechar com chave de ouro, hein? manda Se ver. você pudesse dar apenas um conselho de liderança para o empresário que está nos assistindo e quer destravar, né, a atração de vendas B2B da sua empresa, ainda este ano, qual seria esse insight aí que você traria para a gente? Sem demagogia com você. Ligar para a DMH Group. Ligar para o Márcio. Porque ninguém faz nada sozinho, principalmente em 2026. Essa é a dica. Né? Pega informação externa de especialistas que estão trabalhando com várias frentes, que tem uma cabeça arejada, que traz coisa nova. Né? Então, essa é a dica. Ninguém consegue, nem precisa fazer nada sozinho. Tem especialista, DMH tem especialista. Né? Esse é o insight. Esse é o insight. Um bom insight, não esperava essa. Gostei bastante, hein, Marcelo. Mas é a realidade, né? Às Né? vezes, na maioria das vezes, se você não está conseguindo resultado, você tem que buscar ajuda para você encurtar o caminho, para você acelerar
o seu processo e nada mais adequado, né? Você trazer uma consultoria com vivência, com experiência, que com certeza vai trazer resultados aí e alavancar o seu negócio. Marcelo, Hum. estamos chegando no final. Eu costumo fazer no encerramento um bate-bola rápido, tá? Vou fazer algumas Manda lá. perguntinhas rápidas aí para você. Um hábito matinal do Marcelo. Todo dia eu acordo orando, já dizendo para Deus que esse dia vai ser extraordinário e que Ele vai me abençoar, já acreditando nisso. Importantíssimo, né, Marcelo? Isso é importantíssimo. Um livro de cabeceira do Marcelo. De fato, a Bíblia. Eu falo que é de fato, porque não é demagogia isso tudo, não. Isso sou eu mesmo. Em poucas palavras, como você definiria a usinaria? A usinaria é um hub de consultores. São especialistas, né, que juntos conseguem entregar resultados ótimos para as empresas. Tá? É isso, um hub de especialistas. Marcelo, foi um bate-papo muito bacana, muito interessante. Obrigado aí pela sua participação, Eu tá? que agradeço. Como eu venho falando, né, nós vamos trazer aí a cada 15 dias CEOs de empresa aí que tem uma história, uma bagagem que inspira, né? Que o episódio chama Liderança que Inspira. Com certeza você trouxe muitos insights aí. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo seu trabalho e obrigado por você fazer parte do nosso time de consultores, a DMH Group. Como eu sempre falo, nós trazemos pessoas de excelência e o Marcelo, com certeza, é uma delas, né? É, estamos somente na Agradeço, hein, Marcos? sexto episódio, né, Marcelo? Vem muita coisa por aí. Então, daqui 15 dias, vem aí o sétimo episódio. Se você não teve a oportunidade de nos acompanhar ao vivo, fiquem à vontade aí de colocar alguma pergunta aí no próprio YouTube, tá? Nós teremos o maior prazer em responder. Deixe seu like aí, como eu falei, quanto mais pessoas deixar um joinha aí, mais gente a gente vai alcançar, que esse é o objetivo nosso, né? Trazer conhecimento, insights aí, inspirações, né, para os empresários, para as pessoas que nos assistem. Marcelo, muito obrigado. Eu queria que Eu que você agradeço. desse uma palavra final de encerramento aí. Tá bom. Eu que agradeço, Márcio, né, o convite. Para mim foi uma satisfação. Eu já apresentei muito podcast, né? E poucas vezes eu falei, né? Então eu agradeço esse momento aí de compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco do meu know-how, né, com vocês e muito sucesso para tudo que está fazendo, porque já está sendo sucesso. E eu já digo, se você está chegando agora, não conhece, é fantástico ouvir as pessoas ali compartilhando as experiências profissionais. É fantástico. Parabéns, Márcio. Maravilha. Então, para encerrar, agradecer a Deus aí por mais essa Tá? oportunidade, receber uma pessoa fantástica aí como nós recebemos hoje. E até a próxima, pessoal. Nós nos veremos no sétimo episódio. Até a próxima. Um abraço.